E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o O que sininho. nos aconteceu, sem dúvida, foi todas as decisões individuais foram erradas, todas. Coisas simples, quase sem pressão, precipitação, passes que deram a oportunidade ao nosso adversário na primeira parte de não só concretizar um gol, mas poderem ter mais duas oportunidades claras. Eu, desde o início, sei perfeitamente a exigência que o Flamengo tem e que exige. Sei a importância de termos coragem de haver momentos de não agradar, como também sei que Deus nunca nos deu um espírito de cobardia. E é nos momentos mais difíceis que temos que ser mais convictos, mais certos, e penso que aquilo que aconteceu hoje em termos técnicos individualmente foi algo sem precedente e não vai acontecer, porque foi realmente muito fraco individualmente. Boa, é claro que eu quero ouvir os ex-jogadores da mesa aqui para saber como é que pega essa declaração sobre decisões individuais erradas, mas antes, Pedro, acho que ele tem razão. Não dá para dizer que não foram decisões individuais erradas. O Arão jogou muito mal. O Pablo talvez tenha feito a pior partida dele com a camisa do Flamengo. Mas eu entendo também que depois de uma semana livre de treinamento, onde se fala em coletivo para potencializar o individual, e os caras brilhantes não estão, ele dá uma declaração como essa, é um tiro no pé. Você falou que ele não está errado porque a avaliação de que tivemos erros técnicos está certa. Sim, sim. Mas ele não é justo, porque ele não falou dos erros coletivos. Exato. Exatamente. Não são só erros técnicos. Quando você fala de um erro técnico, eu trabalhei, meu time martelou, a gente jogou pra caramba, teve um vacilozinho técnico ali no final, perdemos. Não é o caso. O Flamengo está errando com frequência em alguns jogos, até quando ganha. O coletivo Só que uma também não teve bola, nada. só que um dia a bola da Pode não entra, o dia o Hugo faz 5 defesas, no outro dia não sei o quê. Agora, o jogo do Flamengo em si ele não existe há muito tempo. Só que ontem, eu não sei o que aconteceu, sinceramente, porque há uma semana atrás ele estava falando em... Chama-se Fortaleza. Não, É fácil. Não, eu tô falando da fala dele, eu não sei o que aconteceu com colocando o o Paulo. adversário. Eu não sei o que aconteceu com o comportamento do Paulo, porque A ele... gente tá falando que perdeu para um time que não tinha vencido no campeonato. Mas é uma situação bem... Mas eu não achei que o Fortaleza foi brilhante também para construir resultado, não. Mas o Fortaleza, eu gostei do O Fortaleza atropelou o Flamengo no primeiro tempo. Sim, Flamengo, concordo, mas eu não achei que foi por mérito. E aí quando eu falo... muito No primeiro tempo era para ter saído 3-1. E aí quando eu falo do lance de só querer apontar para os erros técnicos, o primeiro tempo é, acima de tudo, uma vitória estratégica do Vojvoda para cima do Paulo Souza. O Vojvoda, que não tinha mais da metade do time, inclusive abriu mão dos meios para ter 3 volantes, porque sabia se eu pressionar ali é onde o Flamengo entrega, e quanto tempo a gente está falando que o Flamengo tem aquele espaçamento, não passa segurança, quando perde a bola tem que correr para trás. Ele leu isso e ele criou mais 3 ou 4 chances, o Fortaleza poderia tranquilamente sair com 2-0. E aí para um time da qualidade de Fortaleza, dentro de um Maracanã, fazer 2-0 num Flamengo, 60 e tantas mil pessoas, acho que tem muito mérito. E aí, imagina se alguém vira e fala, e você que não conseguiu entender o Vojvoda? E você que optou por 3 volantes? O Vojvoda leu melhor essa situação. Você optou por 3 volantes, você já tinha 2 zagueiros, protegeu até demais, não tinha criação, você já não tinha Gabriel, você já não tinha Arrascaeta, você não sabia se você queria o Andrés com bola, se você... Então, assim, ficou muito complicado. O que eu falo que eu não entendi, Dani, é a postura. Eu acho que várias e várias vezes, acho que o Zé, o Sormani, Facinha, quando estava aqui, Capita, você, até... já bati na tecla. Eu tentei ver uma série de situações, só que é até o que a gente comentava ontem na programação. Parece que estava sempre buscando com lupa alguma coisa de positivo para tentar ver uma evolução. Aí passa uma semana a evolução não tem, a entrevista é um desastre, sabe? O desempenho não chega. Você abriu mão do Paulo Souza. Não é isso. Só que o tempo vai passando, eu também não posso ficar aqui, não vou ceder uma opinião minha porque eu quero ser o dono da razão. Não, não está dando. O ambiente não está existindo. E ao que me parece, não é que ele está tentando, ele reconhece erro. Não está existindo, e ele diz uma frase ontem, ele fala, não, mas com certeza no próximo jogo assim faremos, do tipo, vamos melhorar. Assim como eles jogaram, não. Então, assim, começa a ficar muito complicado acreditar numa continuidade, porque o Paulo Souza me parece um pouco descolado da realidade e não topa entender que o trabalho não está andando. E aí vai para uma coletiva, aí eu quero deixar com o Zé e com o Capita, porque eu tenho muita curiosidade, porque vai para uma coletiva atirar só em jogador quando o seu trabalho também é ruim há algumas semanas, pega bem, o Capita? Não pega, Pedro. Eu acho que ele poderia pontuar, né, o que aconteceu. É lógico, porque todo mundo está vendo, todo mundo que assistiu ao jogo entende que alguns jogadores acabaram falhando e propiciaram ao Fortaleza chances claras de gol. Mas isso dentro de uma observação, enfim,
junto com a questão coletiva. Então, assim, quando o Paulo foi questionado sobre a semana que ele teve de trabalho, que o time não teve uma evolução, a resposta na ponta da língua era: nosso time errou individualmente, cometeu erros que propiciaram ao adversário o resultado. É lógico que os erros ajudaram o Fortaleza, mas o Flamengo foi um time que não tem, não nessa partida, mas em outras também, uma organização, né, Dani? Sim. Então, assim, é lógico que era trabalho do Paulo entender que o Fortaleza jogaria no contra-ataque, né? Que ele não poderia dar esse campo para o Fortaleza. Quando tivesse a possibilidade, que dentro de um sistema defensivo tinha que ter uma arrumação ali, que você tinha que atacar o Fortaleza buscando um resultado, 60 e poucas mil pessoas no Maracanã, mas com algumas preocupações defensivas pela forma como o Fortaleza joga. Então, assim, tem muita questão coletiva, não só nesse jogo do Fortaleza, mas como o Pedro falou, em vários jogos que o Flamengo acabou vencendo e não convencendo, irritando o torcedor. Agora, ontem ficou um pouquinho mais claro os erros individuais, né? Então, assim, o Pablo acabou falhando num corte que o Fortaleza acabou perdendo uma chance, o lance do William Arão ali, né? Acabou tocando, batendo na canela. Só sai um gol por causa da individualidade. Exatamente. Que era o Everton que estava bem. Exatamente. Então, assim, mas eu acho que não dá para livrar esses erros, não livram o trabalho do Paulo. E aí, para completar o meu raciocínio, o treinador não pode levar isso a público dessa forma, assim, tentar se defender de más atuações, apontando o dedo para jogadores, porque isso no vestiário tem um peso gigantesco. A gente já sabe que o ambiente não é o mais favorável, não é o melhor, né? O ambiente do dia a dia é bem complicado. E aí você, na primeira questionamento que você tem na coletiva, você já aponta os erros individuais. Então, assim, o que nos tiraram a vitória foram os erros individuais, né? Os erros que os atletas cometeram dentro de campo. E isso no vestiário tem um peso negativo muito grande. Tem uma coisa, ontem eu fui para casa, né? Sabe quando você, parece que tem alguma coisa que você fala, poxa, deixei de falar, sabe? Você fica, porque a gente presta atenção em tantas coisas. Sim. Quando ele fala, não, erros individuais, o William, não, vocês já estão acostumados com isso, ele tem a personalidade forte, mas vocês já estão acostumados, né? Porque me parece que ele já teve esse tipo de problema antes. Sim. Só isso. Só isso. Exato. Ou seja, se o Arão já era questionado, marcado pela torcida, toma-lhe porrada ainda mais no Arão, né? Não tem necessidade nesse momento, ainda mais o que me espanta, é que os europeus têm uma forma de pensar diferente, né? Muitas vezes eles falam na entrevista, se você pegar o campeonato italiano, você vai ver que os caras, às vezes eles falam, o fulano de tal errou, mas é uma forma de se trabalhar. Na Itália está acostumado assim, porque a cabeça dos jogadores italianos e os jogadores europeus, dependendo do país, estão acostumados, porque é a cultura, né? Aqui no Brasil a cultura é diferente, a maneira de você trabalhar é diferente, então você tem que se adaptar ao país. Você tem que se adaptar em determinados momentos. Não, às vezes você não consegue se adaptar a tudo aquilo que você teria que se adaptar para você fazer um bom trabalho. Mas algumas coisas e as principais coisas você tem que saber. O Paulo é um cara muito experiente. Já sabe o que aconteceu, já vivenciou o futebol jogando. Então ele sabe que ele está com a corda no pescoço também. Ele sabe, ele não é bobo. Sabe muito. O recado que ele deu semana passada, quando ele falou, eu paguei para estar aqui, não foi para a torcida. O recado foi para a diretoria. Né? Que é muito claro, eu paguei para estar aqui, então vou trabalhar no Flamengo. Esse recado é para a torcida, para a diretoria, que falou o seguinte, quer me mandar embora, tem uma multinha aí que vocês vão ter que me pagar. Abrir mão de um projeto e tal, estou deixando bem claro para vocês aí, né? Porque seria... Você sabe a multa dele, quanto que é? 3 milhões? Agora ela está em torno, acho que de 7 milhões e meio, quase 8. Ele tem 2 anos de salário, ele tem contrato até o final do ano que vem. A multa no segundo ano não tem multa, só no primeiro ano que tem multa. E como é que ela é calculada? Se ele é demitido agora em junho, você tem que pagar o salário dele até o final do ano. Em junho é um valor maior que julho, que é maior que agosto, ela vai caindo até dezembro. Agora, se acaba a temporada ali em novembro e as partes rompem, eles consideram final de temporada, não tem multa. Nesse momento, ela chega em quase 8 milhões de reais. É assim que está a multa dele agora. Eu estou pensando aqui, vocês estão falando, e eu estou pensando assim, claro que foi uma noite de erros individuais, mas em cima disso que o Zé fala, Sormani, dele ser um treinador inteligente, dele ser um ex-jogador de futebol, ele sabe muito bem como é que funciona tudo isso. Então, assim, ele não vai pedir para sair, isso é óbvio. Ele sabe que a cabeça dele está a prêmio, isso também é óbvio. Então, ele dar uma declaração como essa, me parece um pouco o sentido de assim, eu já não tenho mais o que fazer aqui coletivamente. É por isso que eu falo que é um tiro no pé. Sim. Sabe o que eu acho? Eu concordo com tudo que o Zé, o Pedro e o Fábio falaram.
Preocupante isso. Tem elogio pro Landim ali também, viu? Só para não passar batido. Concorda muito, Fala, diz muito sobre o outro lado, né? Essa declaração caiu muito mal, né? Caiu muito mal no vestiário. A impressão que me dá é que ele fala assim, escuta, eu não vou assumir essa bronca sozinho, entendeu? Vamos dividir esse negócio aí, velho. Eu não estou conseguindo fazer vocês jogarem, mas vocês também não estão conseguindo me ajudar. Vocês erram. O erro do Arão no primeiro gol o jogador de futebol não pode errar do jeito que ele errou. A gente errar, Pedro, jogando bola aqui... Não, você não. Não, na minha época eu não errava. Mas hoje, com 64 anos, você dá um erro. O Arão não pode errar daquele jeito. Então a impressão que me deu foi essa, escuta, eu não vou assumir essa bronca sozinho, não. Vamos ser homens, todos. Cada um vai assumir o seu. Mas ele assumiu o dele? Então, quando eu falo em não assumir sozinho essa bronca, ele quer mostrar para os outros, para os outros, no caso, para a torcida e para a mídia, que os jogadores erram. E à medida que os erros acontecem, o que ele planeja, tal, a cabeça dele, né? Vai para o espaço. Então, essa é a impressão. Ele está cansado. Ele não esperava por isso. Entendeu? Esperava que fosse, muito provavelmente, já nessa altura do campeonato, ou do ano, que o Flamengo estivesse jogando mais do que está jogando. O Flamengo não joga nada. Concordo com vocês. Seria bom, Dani, ontem, eu acho que isso passa muito por personalidade, né? E para jogar no Flamengo você tem que ter personalidade. Quando a gente fala do ambiente, que é complicado, porque assim, o Paulo, ele se expõe. Aí, na nossa opinião, se expõe errado, né? Então, ele coloca o grupo e ali na na ponta de mira do torcedor pelos erros individuais. Seria muito bom se o ambiente é um ambiente, no mínimo, saudável, seria bom o jogador também se colocar, né? Então, eu acho assim, se o jogador chega ali, o Arão, fala, pô, ontem não deixaram, né? Então, mas é isso que eu falo. Mas é muito longe da minha época, assim. Sabe, Dani? É muito longe do que a gente viveu. É por isso que é até difícil a gente aumentar algumas coisas, né? Porque a gente já passou momentos que o diretor falou, cara, sei lá, melhor não falar. Não, a gente vai falar. Porque a gente tem que dar uma posição pro torcedor. Então, eu acho assim, se o Arão, sei lá, que errou, ou o Pablo, enfim, ou outro jogador... Teve o pênalti também. Cometemos o Pedro, se o pênalti fosse concretizado, o Flamengo pularia à frente do marcador. Sim, pularia. Porque ele jogou atrás, ele toma 1-0, ele empata, toma 2-1 e não teve força para empatar. Sim. Então, eu acho que também, não só o erro do Arão, mas eu acho que esse erro do Pedro também. Mas ele perdeu o pênalti. Sim. Eu acho que o jogador poderia também, sabe? Eu acho que o jogador poderia, a gente cometemos alguns erros ali técnicos, enfim, sabe? Aí você coloca pro torcedor que o jogador também está assumindo, né? Você não precisa também o treinador, porque tá errado o treinador ir lá e apontar o dedo, mas eu acho que em alguns momentos, principalmente nos momentos de turbulência, o jogador também tem que se colocar, né? Porque o torcedor também quer escutar. Acho que o jogador chega lá e fala, o Flamengo não é acostumado a isso, a gente não vem jogando bem. O time não consegue render, mas é difícil o Flamengo, os jogadores, pela qualidade que tem, cometerem erros como a gente cometeu hoje. Então, assim, a gente está colocando na cara aqui, isso não vai se repetir. O Flamengo é muito grande para o jogador, tipo, se esconder, né? Se desviar de uma área de coletiva, principalmente em momentos que o torcedor quer escutar você falar alguma coisa. E aí, isso está aumentando, né, Dani? Porque, assim, começou em cima da diretoria, enfim, ou do treinador. E depois do treinador passou para a diretoria. Agora já o reflexo já estava em cima do jogador, que a gente viu o torcedor ali gritando no final da partida de time sem vergonha. Sim. Então, assim, você percebe que isso, a cada jogo que passa, o Flamengo vinha de vitórias, né? Perdeu para o Fortaleza agora. Mas isso vem aumentando a cada jogo. Então, assim, o foco era a diretoria, depois o foco era diretoria e treinador, depois ontem o foco foi diretoria, treinador e jogadores. E assim, eu conheço um pouco de Flamengo, joguei lá. Quando isso toma essa proporção, o bolo começa a crescer de uma forma que é difícil. Ou você mantém e aí deixa o ano passar, né? Enfim, o Flamengo deixa de conquistar os sonhos que tem para esse ano, ou você muda tudo, né? Você pensa numa mudança mais drástica, ou você vem com a mão muito pesada, né? Entendeu? E falta tudo isso, falta todas essas decisões no Flamengo. Mas tem uma coisa, Fábio, que chama atenção, né? Você vê, proibiram os jogadores de falar, só o Paulo deu entrevista, cadê o Braz para falar? Sim. Aí a gente vai voltar no mesmo lugar. Ele deu entrevista errada. Deu entrevista. Cadê a diretoria? Se você não deixa ninguém falar, peraí, então você assume.
bate no peito e fala assim, vem cá, não, vai cair, não vai cair, não, nós vamos nos reunir, ou vai ter uma reunião, não vai ter reunião, vai continuar assim, resultado não foi o que nós esperamos, como o Braz já fez algumas vezes. O torcedor quer escutar alguma coisa. Lógico. Não é só um o torcedor não quer, nosso, com todo respeito ao Paulo, o torcedor não quer escutar o Paulo Souza. É engraçado porque assim, muitas vezes o dirigente, ele segura o jogador para o jogador não falar uma besteira. Então ele fala, cara, segura ali porque vai sair uma besteira que vai tumultuar. Então o Flamengo tem que pensar até nisso, porque ele sabe, quando o Paulo foi ontem, por exemplo, que você imagina que antes do treinador ir para a coletiva, você tem uma conversa, né? Então assim, sei lá, você senta com o diretor mais próximo, senta, e aí você conversa, você já sente do treinador ali o que ele está lendo, o que aconteceu na partida. Sim. Então vai chegar um momento que se o Flamengo quiser, ele vai ter que blindar o jogador e o treinador. Sim. Porque a entrevista do Paulo Souza ontem, ela não somou em nada de positivo. Pelo contrário, Pelo contrário. Então, quando você imagina, eu vou segurar o jogador da coletiva, porque ele pode falar alguma coisa que vai tumultuar o dia a dia. A entrevista do Paulo Souza tumultuou o dia a dia de trabalho com relação ao torcedor, porque não aceita o que foi colocado, e principalmente no dia a dia de trabalho. Mas porque o jogador ele vai chegar. Então, era isso, irmão. Com certeza o jogador vai chegar e aquele cara que dava bom dia, perigoso o cara nem dá bom dia. O cara fala... É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.